Falaremos sobre santidade e matrimônio. E se vocês estão compreendendo aqui o sentido das setas, o desdobrar das coisas, eu vou grifando os temas de acordo com as palavras e vou desenvolvendo. Então, está aqui dois assuntos, santidade e matrimônio, claro. Então, grifei o primeiro, puxei a seta aqui e se desdobrou em duas setas. Primeiro é a definição, sim, mas é a característica da santidade. Né? O que é a santidade? Em primeiro lugar, a definição mais geral, ela é a finalidade próxima da vida cristã. É claro, quando nós falamos de vida cristã, não é vida de evangelho, de coisa nenhuma de crente, vida católica. O cristão é o católico. Eles conseguiram já há muito tempo associar o nome cristão ao nome de protestante. Isso não é verdade. Então, essa finalidade próxima da vida cristã, ela é diferente da finalidade última e absoluta, que é a glória de Deus. E isso é o primeiro ponto fundamental que parece que impressionou as senhoras e moças, porque é um ponto que na prática é muito esquecido na marcha da nossa vida espiritual. É um problema de perspectiva que muitas vezes nós não nos damos conta e que distorce mais ou menos insensivelmente nossa vida espiritual. Você sabe que a perspectiva justamente o modo como nós olhamos a coisa, né? Então se fala naquela técnica de perspectiva que os pintores renascentistas se especializaram, né? Eles faziam um ponto no centro e depois arrumavam a coisa de tal maneira que dava a impressão de profundidade. Isso foi feito, por exemplo, nos tetos de algumas igrejas barrocas aqui do Brasil, na Bahia, em Minas, na Paraíba também. Você olha para o teto, parece que tem profundidade. Parece que tem gesso perto daquelas coisas. Mas não é isso, é tudo pintura, porém com perspectiva. Então, eu preciso encarar ver bem essa perspectiva de que a finalidade próxima é diferente da finalidade última, mas não somente isso. Sendo diferentes, há uma hierarquia. E essa hierarquia, evidentemente, está a favor da finalidade última. A finalidade próxima está subordinada à finalidade última e absoluta. Como eu digo, ela é absoluta. Aqui é condicionada. Claro. Ora, nós vivemos... Primeiro nós temos as segredos do pecado original, em que foi uma reprodução adaptada para a pequenez humana do pecado dos anjos. Assim como foi o orgulho que perdeu Lúcifer, também foi o orgulho que perdeu nossos primeiros pais, com modalidades diferentes. Mas sempre essa coisa, esse voltar-se para si, voltar-se para a sua excelência e recusar os dons de Deus. Ou querer obter esses dons de Deus por sua própria força, o seu próprio conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, como conhecimento regulador, por sua própria capacidade. Então, tudo isso supõe o quê? Um voltar-se para si. A Idade Moderna, que é, por assim dizer, uma reprodução coletiva do pecado original, grande parte é isso. Ela tem como característica, uma das características marcantes, o subjetivismo. Ora, essa tendência subjetivista leva a esta distorção de perspectiva na vida espiritual, que consiste exatamente em inverter, ou pelo menos não hierarquizar de maneira conveniente, perfeita, a finalidade próxima e a finalidade última, ou seja, a finalidade relativa à finalidade absoluta. A finalidade primeira e que não tem condição é a glória de Deus.
foi criado na terra para que o homem se salve, para que o homem... Sim, é verdade, mas primeiramente a glória de Deus. Porque se nós pensarmos na finalidade próxima, eu quero me santificar, tá bom, é a santificação, claro. Mas se essa santificação for buscada sem se pensar na glória de Deus, então o risco é muito grande de ela se tornar uma obra nossa e para nós. De modo que essa obra será pensada não como algo que, em que nós nos confiamos primeiramente à ação de Deus, mas como algo que nós nos confiamos primeiro nos nossos esforços, que devem ser empregados de uma maneira a produzir uma obra perfeita. Mas uma perfeição para nós, um perfeccionismo. Um dos sinais mais claros que nós vemos dessa distorção da vida espiritual é o quadro daquele que faz esforços, se converte, mas quando cai no pecado, se entrega. Certo? Se ele cair em um, é como um dominó que bateu e o vai tudo. Como uma carta que cai, o castelo cai todo. Ele entra numa depressão, ou ele entra de vez no relaxamento do pecado. E se ele cometeu um pecado grave, ele comete 10, 20 até a próxima confissão. Se ele for. Que já é uma boa coisa se ele for. Mas se ele for, ele diz isso. Então eu resisti durante não sei quanto tempo. Mas quando eu caí, aí... O que é isso? Vida espiritual distorcida. Ele não tem em vista a glória de Deus. Porque se ele tem em vista a glória de Deus, ele deve saber que um pecado mortal crucifica nosso Senhor Jesus Cristo. Mas 2 pecados mortais crucificam 2 vezes. A glória de Deus é atingida em dobro. Ou em triplo, se ele cometer um terceiro, e assim por diante. Então, se ele cometer um pecado mortal, ele vai procurar imediatamente a confissão, para parar de ofender a glória de Deus. Mesmo que ele não possa achar um confessor, ele vai fazer todo o esforço, continuar fazendo todo o esforço para não cair em pecado. Quando ele se entrega, é porque ele está centrado em si próprio. Ele procura a sua glória, de certo modo. Então, é capital compreender isso. A finalidade última e absoluta da vida cristã é a glória de Deus. Tudo que foi criado para a glória de Deus. Leiam a Gáudia dos Pés e vão ver o contrário disso. Eles colocam o homem sobre essa terra, foi criado para a glória do homem, mais ou menos assim. É o contrário disso aí. Contradiz diretamente. É o humanismo contra o teocentrismo. Então, essa glória de Deus, aqui está outra seta puxada aqui, ela pode ser extrínseca ou intrínseca, mas atenção, isso em sentido amplo. Em sentido estrito, não há glória intrínseca em Deus. Porque o que é a glória? A glória é a clara notícia cum laude, a definição de glória. Isso quer dizer o conhecimento claro com glória. Portanto, é algo essencialmente extrínseco. São as criaturas que dão glória a Deus. Deus, sendo uno, não vai dar glória a si próprio nesse sentido. Porém, no sentido amplo, sim, há uma glória intrínseca em Deus. Que glória é essa? A glória da Trindade. Deus é uno e trino. Uma natureza em 3 pessoas. E qual é o processo? O verbo de Deus, o conhecimento divino, é o verbo, a segunda pessoa. O amor substancial entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Há toda uma comunidade de amor ali e há uma glória, portanto. Há um conhecimento, se há um conhecimento, há um louvor, há algo de glória ali, intrínseco em Deus. Mas, é claro, a glória que nos ocupa é a glória extrínseca. Quer dizer, a glória que as criaturas dão a Ele. A nossa parte devemos, aqueles santos que muito avançaram, eles tinham unicamente
em mente a glória de Deus. Santo Afonso de Ligório, por exemplo. E nós sabemos, né, os beneditinos, o que é que eles colocam como tema? Ut in omnibus glorificetur Deus, para que em tudo seja glorificado Deus. Os jesuítas ad maiorem gloriam Dei. Eles perceberam isso. Os grandes contemplativos, como São João da Cruz, fizeram a subida do Monte Carmelo, né? Então, São João da Cruz fazia assim a figura do monte, né? O monte, e aqui no topo, então ele dizia: aqui habita unicamente a honra e a glória de Deus. Nada de humano. Se você subiu até aqui, se você está subindo algo de humano, você ainda tem algo de si ali procurando, há sempre algo seu, algo que você se importa. É preciso passar por essas purificações, que são as purificações que intermediam as fases da vida espiritual. Em particular, a purificação ativa dos sentidos, que é a que intermedia a via purgativa da via iluminativa, e a purificação passiva do espírito, que intermedia a via iluminativa e a via unitiva. Quando se chega à via unitiva, então se sobe o monte até esse alto, e aqui então a glória de Deus somente. Era o que os santos tinham em mente. E Santa Elizabeth da Trindade dizia: no céu da minha alma unicamente a glória de Deus. Se você tem só a glória de Deus na sua alma é o céu. Porque o que habita no céu é essencialmente a glória de Deus. Então, depois a outra certa explicativa aqui, além de ser a finalidade próxima da vida cristã, porque justamente se nós observamos isto, a finalidade última e absoluta é a glória de Deus, temos a glória de Deus em mente, procuramos primeiro e antes de tudo a glória de Deus, então nós realmente procuraremos da melhor maneira a finalidade próxima da nossa vida cristã. Procuraremos a santidade, claro. Entender isso é isso. Mas aqui nós temos outra seta puxada, né? Onde se dá 3 definições mais detalhadas da santidade, do processo de santificação. Então, você tem primeiro a plena configuração com Cristo. Isso aqui é uma abreviação, é o ti e o rho, gregos, as primeiras letras gregas da palavra Christos, que quer dizer ungido, né? Cristo. Então, você tem primeiro a plena configuração com Cristo. Depois nós temos a união com Deus pelo amor, pela caridade. E depois temos a perfeita conformidade com a vontade divina. Primeira definição, a plena configuração com Cristo. Devemos lembrar essencialmente que isto, ou seja, a devoção a nosso Senhor Jesus Cristo não é uma devoção acrescentada a outras, mesmo que ela esteja em primeiro lugar. Um católico não deve fazer assim. Então, eu sou católico, então eu tenho devoção a Jesus Cristo, tenho devoção a Nossa Senhora e tenho devoção aos santos. Uma coisa assim alinhavada, 1, 2, 3. Não está bem isso. Não está. Pode ser melhor. A devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo ela é fundamental. É algo que é absoluto, ele é primeiro, antes de tudo. Assim como a devoção de Nossa Senhora, que vem logo depois. Há uma diferença muito importante que deve ser olhada nisso. A devoção ao Nosso Senhor Jesus Cristo é uma devoção de latria. É uma adoração. A devoção à Santíssima Virgem é uma devoção de hiperdulia. É uma veneração muito especial. Deve estar acima da veneração de todos os santos. Finalmente, a devoção aos santos. Certo? Mas a de Nosso Senhor justamente deve nos levar a essa plena configuração com Cristo, ou seja, que a vida de Cristo seja a nossa vida. Nosso Senhor deve exercer uma ação de ser a vida de nossa alma, como diz o belo livro
de Dom Conluba Marmion, o beneditino, acho que todo mundo conhece, né? Jesus Cristo, Vida da Alma, está em português. Os livros dele são imperdíveis. Jesus Cristo nos seus mistérios, Jesus Cristo, Vida da Alma e Jesus Cristo, Ideal do Monge. Todos os três estão em português. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa vida. Isso quer dizer que a santificação só pode ser em Cristo e por Cristo. Alguém pode não ter nenhuma devoção a vários santos. Tá? A maioria a gente tem poucos. A gente tem uma devoção a alguns santos. A tantos outros não temos. Temos devoção a santos por diversos motivos. Às vezes um santo desconhecido. Eu tenho alguma devoção aos santos Abiton e Senem. Tá? Porque santos persas. Eu tenho essa devoção porque eu vi o milagre deles contínuo lá em Arles-sur-Tech, no sul da França. Eu vi, ninguém me contou. Está lá o sarcófago esvaziado pela Revolução Francesa, para variar, do século VIII ao IX, dos tempos de Carlo Magno. E a água continua saindo ali, uma água milagrosa. Continua saindo. Tá, o espaço, a água continua saindo, todo mundo vê, continua saindo. Não tem como explicar, está lá a placa. Eu vi. Então isso leva a devoção, milagre ali contínuo. Leva a ter uma devoção a esses santos. Mas é claro que eu devo ser um dos poucos no Brasil que tem devoção a santos Abidão e Senem. Porque ninguém conhece, nem ouviu falar. Né? Mas nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, não só porque Ele é conhecido por todos, mas porque Ele é nossa vida, é diferente. E nossa vida, então, nossa santificação, deverá necessariamente reproduzir a nosso Senhor. Quer dizer, então, que a gente vai parar numa cruz como Ele? Não é uma reprodução material, é uma reprodução em espírito. Nós não vamos parar numa cruz, provavelmente, mas nós vamos sofrer. O sofrimento ele é inevitável. Mas ele assume modalidades diversas, as mais diversas, de acordo com a época que nós estamos, com o período que nós estamos. Eis aqui um sofrimento nosso. Isolados, procurando ser católicos, no ostracismo praticamente, incompreendidos por muitos, todos nós sabemos. Vamos falar com nossas famílias, todo mundo vai olhar, aí que negócio de maluco. Ele não vai dizer, mas ele está pensando. Muito provavelmente. Vão dizer. Hã? Vão dizer em alguns casos. Alguns casos vão dizer. Talvez, se forem mais educados, não vão dizer, mas vão olhar assim mesmo, né? Aquela coisa. Vão ficar calados, com um risozinho um pouco assim, ó, com educação, mas não adianta. Todo mundo sabe que quando a gente se converte à tradição, a gente tenta fazer um certo proselitismo, né? Não adianta nada ou quase nada. É um negócio curioso. A pessoa não entende. Não entende. Por quê? Porque estou com a cara na televisão, olha. A Globo faz uma reportagem com os arautos, que são aceitas realmente, mas eles tomam aquilo para dizer o quê? Pelo que me contaram. Olha aí, jovens praticando a castidade, isso aqui. Meu Deus do céu. Eles aproveitam para condenar tudo, para fazer uma pilheira da religião, da tradição. Aproveitando-se de algo que realmente tem coisa sectária, sem dúvida nenhuma. Então, isso cria esse ambiente que as pessoas não entendem, não adianta, e você se sente... Pessoal, eu que estou percebendo isso, é por isso que são bons os encontros, né? Aí você vai conhecer que também tem um isolado ali, outro isolado, então não estamos tão isolados. É bom, psicologicamente é bom para a gente isso. Mas é isso, esse ostracismo existirá, não sei até quando, é assim. O que é isso? Você quer ou não quer se configurar com o nosso Senhor Jesus Cristo? Não adianta ficar imaginando martírios maravilhosos do seu sonho. É isso. Você está sendo posto na cruz assim. Acabou a história. É isso. Entre outras coisas. Entre outros sacrifícios. Inclusive na vida de família. Cumprir a moral católica hoje? Meu Deus. Enfrentar isso aí? Eis aí. Vários motivos de ascese que nós temos, que não precisa... Às vezes você pode até dispensar muita coisa que se fazia antigamente, se você cumprir com valentia e honestidade as novas penitências que estão na sua frente propostas. Então, configurar-se com o nosso Senhor Jesus Cristo, primeira definição mais detalhada. Segunda, a união com Deus pelo amor, pela caridade. Por que pela caridade? Nós sabemos que nós temos todo um organismo sobrenatural, que é enxertado no nosso organismo natural, que supera esse organismo natural, mas que, de certo modo, imita e se adapta. E, portanto,
Esse organismo terá alguns principais, outros que não são tão principais. No nosso organismo, nós temos, dizem os médicos, que três muito importantes, que é o coração, o rim e o pulmão, para a vida em geral, além do cérebro, é claro. Então, se um dá um problema, vai dar problema do outro, daqui a pouco está falindo os órgãos, né? Então tem que estar atento para essas coisas quando se tem mais idade. Já outros não são tão importantes, podem ser até tirados, uma vesícula, coisa parecida. Mas todos concorrem para uma finalidade, a manutenção da vida. Crescimento, manutenção, etc. da vida. Então, porque justamente é um organismo, isso que quer dizer organismo, né? É organizado com uma finalidade. Então, na nossa vida espiritual, há um organismo. Esse organismo, ele é composto da graça santificante, das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo. Interessa-nos aqui as virtudes infusas, que se dividem em dois grupos. As virtudes teologais e as virtudes cardeais. As virtudes teologais são três: fé, esperança e caridade. As virtudes cardeais são 4: justiça, prudência, temperança e fortaleza. Isso é catecismo, mas interessa aqui assinalar que as virtudes teologais são superiores às virtudes cardeais. Por quê? Porque as virtudes teologais têm a Deus como objeto direto. As virtudes cardeais têm como objeto os meios que nos conduzem a Deus. Logo, há uma superioridade das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Só que, entre essas três, fé, esperança e caridade, há uma que é superior. Qual é? A caridade. A caridade é superior. Mas por quê? Se todas as três têm Deus por objeto. Por quê? Porque a fé e a esperança têm a Deus como objeto, mas também a Deus como princípio. Princípio de coisas que não são vistas, princípios de coisas que são esperadas, mas estão ausentes. No caso da fé e a esperança. Mas a caridade tem a Deus como fim. A caridade nos une a Deus. Justamente porque ela, sendo o vínculo de perfeição, como diz São Paulo, ela nos faz amar a Deus. E o amor é que une as vontades. Então ela nos une a Deus. De tal maneira que ela, ainda que não se identifique completamente, ela, quando ela é perdida, a graça santificante é perdida. Quando se comete um pecado mortal, se perde a caridade. Se perde a graça santificante e se perde a caridade. Mas quando se comete um pecado mortal, não se perde nem a fé nem a esperança. Curioso. Elas permanecem, por assim dizer, informes. Como se fosse o último, a fumaça que resta para nos fazer nos arrepender. E nós nos arrependamos dos nossos pecados. Mas, a não ser que a gente cometa um pecado de desesperação ou de heresia, se a gente não comete esse pecado, só se for um pecado de outro tipo, então a gente mantém ainda a fé e a esperança. Mas a caridade é perdida. Além do que, a caridade permanecerá. A fé e a esperança desaparecerão. Ainda que pareça estranho, nosso Senhor Jesus Cristo não tinha fé. Por que ele não tinha fé? Porque ele tinha a visão contemplativa, a visão bem-aventurada, beatífica. Ele tinha. Ele via Deus. Ele era Deus. Então, ele não tinha fé, não precisava. Onde há visão, não há necessidade de fé. E onde há presença, não há necessidade de esperança. Ninguém espera uma pessoa que já está junto dela, já chegou. Não precisa. Mas a caridade não. A caridade, ela chegará à sua plenitude no céu. Aqui já estamos unidos a Deus. Ali, no céu, nós possuiremos a Deus que nós já temos aqui, se estamos em estado de graça. Então, a caridade é aquela que nos une a Deus. Então, a perfeição da caridade é também a perfeição da vida espiritual e, portanto, a santidade.
E finalmente o terceiro ponto, que é o mais importante para nós, que é a perfeita conformidade com a vontade divina. E aqui eu fiz um pequeno desdobramento entre vontade significada e vontade de beneplácito. A vontade divina, bom, tem várias divisões, vários critérios. Você tem a vontade absoluta e a vontade condicionada, por exemplo, de Deus. Deus, de vontade absoluta, quis a criação do mundo. Deus, de vontade condicionada, quer a salvação do pecador. Qual é a condição que ele faz? Penitência. Se converta. Há a vontade antecedente e a vontade consequente. A vontade antecedente é a vontade de Deus de uma maneira geral. A vontade consequente é a vontade de Deus com as circunstâncias precisas. Deus, de vontade antecedente, quer a salvação de todo o gênero humano. De cada um de nós. Quer. Mas Deus também quer, de vontade consequente, a condenação do pecador impenitente. Porque aí a vontade com todas as circunstâncias. Ele é pecador, ele não quer se converter, ele morre assim, ele não quer saber. Então, bom, a vontade de Deus que ele vai ser condenado. Apesar da vontade antecedente. Mas Deus respeitou a liberdade daquele homem que, de sua livre e espontânea vontade, quis se condenar. Mas aqui eu falo desse terceiro critério, que é o mais importante para o que nós estamos tratando. A vontade significada de Deus e a vontade de beneplácito. O que é a vontade significada? Significada vem de signo. Signo é aquilo que mostra alguma coisa. Então, a vontade significada, você conhece. Você sabe o que é. Os mandamentos, os preceitos, o espírito dos conselhos evangélicos, acontecimentos claros na nossa vida que indicam a vontade de Deus, claro, certo? Então tudo isso mostra a vontade de Deus. Tudo isso é claro, a gente vê. Não matarás, então não posso matar. Não furtarás, não posso furtar, dá prejuízo nos outros. Um acontecimento ocorre na nossa vida, nasce um filho, tem que cuidar desse filho. Alguém vai duvidar que é vontade de Deus isso? Claro. Então, é um acontecimento, mas é uma vontade significada. Essa vontade é justamente o que nós conhecemos. Mas, além disso, há a vontade de beneplácito. E essa aí que pode dar problema, que exige mais elevação de alma, mais esforço. A vontade de beneplácito é o quê? É o ato interno da vontade de Deus desconhecida para nós. Essa aí é que derruba muita gente. Muita gente boa, muita gente correndo. Justamente derruba essa gente porque eles não compreendem isso aqui que eu falei no início. Certo? Eu falei aqui no início. Muita gente procura a santificação, às vezes até com honestidade, não são pessoas más, mas eles não compreenderam direito, houve um defeito em algum ponto ali, geralmente fruto do egoísmo dele, do orgulho dele em geral, e isso deforma isso aqui, não tá bem hierarquizado, alguma coisa que não vai bem. Então, como consequência, ele se adequa, obedece à vontade significada. Ele obedece aos mandamentos. Ele tem uma vida correta. Ninguém fala isso aqui dele. Mas quando aparece a vontade de beneplácito, aí ele cai. Ele toma rasteira. Por quê? Porque essa vontade de beneplácito não pode ser prevista. Ela é desconhecida. São coisas que você não pode prever. A vontade divina significada é objeto de obediência. Mas a vontade de beneplácito é objeto de abandono. E muita gente até obedece, mas não se abandona.
Porque para o abandono é preciso mais caridade e mais humildade. Não se abandona. Inclusive se queixa. Por quê? Porque como ele, de certo modo, ele procura a perfeição dele, sem levar em conta a glória de Deus, sem levar assim tanto em conta a glória de Deus. Porque mesmo uma pessoa orgulhosa procura se santificar, se você perguntar a ele, não, você não quer a glória de Deus? Não, claro que eu quero, mas na prática aquilo não é buscado, aquilo não faz parte da vida dele. Não faz parte de uma maneira contínua da vida dele. Ele não tem, como Santo Afonso, a glória de Deus continuamente em vista. Ele tem em vista a perfeição dele. Então, quando ocorre algum golpe da vontade de beneplácito, então ele se queixa. Mas por que Deus fez isso comigo? Quem nunca já viu isso? E quem nunca já não pensou isso, hein? Essa eu não esperava. Mas depois que eu me converti, é que tudo está dando errado. Porque isso, diz aí, a vontade de beneplácito. Se ele for analisar bem, ele não está cumprindo nem mesmo bem cumprido a vontade significada. Porque justamente para a perfeita conformidade com a vontade divina, que é a substância da santidade, para praticar isso, a primeira coisa é cumprir bem a vontade significada. Ninguém vai se abandonar à vontade de Deus se ele não cumpre a vontade das coisas que ele sabe, Alex. Não adianta espírito meio sem método, meio carismático, sei lá, que se abandona, não abandona nas mãos de Deus e fica na vida de pecado. Por essa moda. Não existe isso. Ilusão. Você tem que cumprir bem a vontade significada. Mas você tem que cumprir com o espírito correto, um espírito desapegado. Desapegado de si próprio. Porque só assim é que você vai se abandonar à vontade de beneplácito, porque essa a gente não conhece. Como morreremos? Alguém já pensou isso? Fazer uma meditação, né? Você aguenta 15 minutos fazer uma meditação dessa? Como é que eu vou morrer? Certo? Como eu vou morrer? Ninguém sabe. Nós temos todo tipo de morte, às vezes tranquilas, não há problema, não tem. Mas outras coisas não são assim. E nós não sabemos. Podemos encontrar na próxima esquina aí um maluco bêbado e bater na gente e a gente morrer, velho. Tanta coisa que ocorre que a gente não espera. Um acidente simples, que às vezes dá uma quebrada ali e pronto, você vai sofrer ali um tempo bom aí por causa daquele acidente banal, às vezes. Banal. Se morre às vezes de maneira banal. Não sabemos. E aí, vai ficar atrapalhado com isso, nervoso, angustiado, ansioso? Nós vivemos no mundo da ânsia, né? No mundo da depressão e da ânsia, justamente porque seguro dá dinheiro, né? No nosso mundo. Porque nós queremos controlar tudo. Se é a glória do homem, então você tem que controlar tudo para que tudo dê certo para os homens. Então queremos controlar tudo. Então, mesmo as coisas que podem ocorrer, não, se isso ocorrer, você tem que estar preparado para estar num bom hospital, para isso, para aquilo outro, porque senão, já pensou que ir para hospital público, eu sei o que é aquilo, eu não sei o que, e aí já vai pagando, paga uma fortuna às vezes para aquilo e às vezes morre, não vai nem para o hospital. Tanta gente que fica com medo de não casar para ficar sozinho, mas quanto casal que acaba sozinho, meu Deus? E quanto pessoa que não se casa às vezes tem a assistência. Enfim, essa vontade, esse querer controlar toda a nossa previdência na mão da providência de Deus, em lugar da providência de Deus. Certo? E se não aceitar a vontade de beneplácito. Então essa é a substância da santidade. O que mais importante para nós é essa perfeita conformidade com a vontade divina, porque assim nós nos submetemos ao plano divino na sua totalidade. E quando falamos de plano divino, entramos aí de cheio na questão do matrimônio. No matrimônio, é essencial ter em mente esse plano divino. Temos que nos submeter
ao plano divino para que o nosso matrimônio, o matrimônio de você, seja da vontade de Deus, seja bem vivido, seja um instrumento de santificação. Por que isso? Por que santidade de matrimônio? Porque vocês só vão se santificar no matrimônio. Quem está casado só vai se santificar naquilo. Assim como eu só vou me santificar no sacerdócio. Não adianta. Eu mais do que vocês, de certo modo, na medida em que, mesmo na eternidade, eu serei sacerdote. Quando dizemos sacerdotes in eterno, é isso, né? Não adianta. Quem for ordenado sacerdote, vai ser sacerdote por toda a eternidade. Depois de morrer, será sacerdote. Como que Deus me proteja. Mas sempre serei. Não tem jeito. Imprime caráter. Assim como vocês serão sempre batizados. Mas casados não, é verdade. Quando suas esposas, vocês morrerem, bom, o casamento desfaz. O casamento não imprime caráter. Mas, de qualquer modo, é uma disposição quase perpétua, né? Essa vida aqui, ela é perpétua, quase. Porque, normalmente, assim, ele vai ficar casado durante muitos longos e longos anos. E não só isso, mas isso vai marcar a vida da pessoa de maneira perpétua. Porque mesmo que o casamento acabe pela morte de um dos cônjuges, e os filhos, né? Acabou, sua vida mudou. Se você casou, meu amigo, mudou. Não é à toa que todos os povos, mesmo os pagãos, consideram o casamento uma coisa importantíssima. Eu mesmo me surpreendo, às vezes, com a solenidade, com o gasto que as pessoas fazem com o casamento. Quando é na hora de casar, é uma coisa assim, uma ânsia, uma coisa que parece que... Eu havia dito, não, portanto, vocês estão preparados, sabem o que é casamento, tudo, de maneira séria, pronto, não. Mas a festa, tudo isso, eles ficam numa tensão, numa preocupação com aquilo, parece que... Mas justamente isso tem algo de natural, é do homem isso aí, né? Porque é realmente algo que muda a vida da pessoa completamente. Não adianta. Se ele acertar, acertou. Se não acertou, meu amigo, tá bom. Aquela distinção que eu faço entre casamento e acabamento, né? Porque tem um casamento e acabamento, é um médico que falava isso. E, coitado, ele realmente fez um acabamento. Esse médico já faleceu, coitado. Ele fez um acabamento. Mas, bom, enfim, porque existe isso. Se ele acertar, acertou. Se não acertou, meu amigo, vai ter que arcar com as consequências. Né? As consequências. Então, mas, acertando ou errando, você só vai se santificar no casamento. Então, aí eu puxei aqui a seta do matrimônio, né? Já que fizemos uma breve definição da santidade, devemos fazer também uma definição do matrimônio. Mas aí, né, devemos entrar numa linguagem um tanto diferente, mais jurídica, por assim dizer. À primeira vista, isso pode impressionar negativamente os ouvidos, né? Então, aqui a definição de matrimônio. Eu tomei de um compêndio teológico, né, um tratado de teologia, traduzido do latim bem assim, literalmente, né? O matrimônio é contrato pelo qual um homem e uma mulher, juridicamente hábeis, legitimamente entregam um ao outro o direito aos atos por si mesmos aptos à geração e educação da prole e se obrigam a uma comunidade indivisível de vida. Então, a primeira palavra é essa aqui, que pode ferir, pode causar estranheza. Contrato. Você se casa, você fez um contrato. Claro, um contrato de sacramento. Mas mesmo para um pagão, é um contrato. Aqui respeita tudo. O casamento foi instituído na criação do mundo, como um contrato. Depois, com o pecado original, houve a decadência do casamento com os vícios que nós conhecemos, em particular a poligamia e mesmo a poliandria. Em certos casos houve, né? Mulheres com muitos nomes em certos povos, assim. Mas, em geral, era a poligamia aqui, além do divórcio, né? Então, contra as propriedades do casamento, a unidade, um homem e uma mulher, e a indissolubilidade. No entanto, quando Nosso Senhor veio ao mundo, Ele restituiu o casamento à sua antiga pureza. Quando os fariseus enfrentaram Nosso Senhor dizendo, mas Moisés não permitiu dar carta de divórcio, Nosso Senhor respondeu, mas no começo não foi assim. Não foi assim. Restituiu o casamento à sua unidade, indissolubilidade, e não só isso, para reforçar
transformou o matrimônio num sacramento. Então, para os cristãos batizados, o casamento é não só um contrato, mas ele também um sacramento. Está ali unido, a mesma coisa, é indissolúvel ali, um contrato e um sacramento, para o cristão. Para o pagão é só um contrato. Então, é um contrato. Por que isso pode estranhar para alguns? Porque justamente nós somos fruto de revoluções acumuladas, né? Então, uma das coisas que prejudicou a nós e que já vem há muito tempo é o mal do século XXI, não. Do século XX, não. É o mal do século XIX, o romantismo. Se você pegar os quadros da época romântica, você vai ver moças e rapazes bem vestidos, atenção, não é essa exposição de carne hoje, né? Exposição do corpo, né? Não, bom, antes era só a exposição do corpo, agora é a exposição do corpo carimbado, essas tatuagens, né? Agora é o corpo carimbado, todo carimbado. Ele não tem nada para dizer, para expressar, ele se carimba todo. É o time, isso até é rosário, ele não tem nada, porque justamente entre o exterior e o interior, o que é a pele? A pele, é isso. Então, quem tem alguma coisa dentro, ele pode expressar pela palavra, pelo escrito, etc. Mas não tem nada, mas ele se carimba. Aqui, que eu sou. Não precisa falar nada, ele deixa falar mesmo, é primitivo. Mas enfim, é assim. É o corpo carimbado. Mas antes, na época romântica, não, que isso, é outra coisa, muito bem vestido, moças bem vestidas, certo? Aquela coisa. Mas você vê o ar dos rostos. Correto? Já havia. A decadência estava estampada no rosto, não estava tatuado, mas estava estampado. O mal já havia ali alguma coisa. E vez ou outra, estourava certas coisas. No século XIX, Salvador, para ter um crime, era uma dificuldade, né? Uma cidade tranquila, tudo. Mas houve um crime no final do século XIX. Qual foi o crime? A gente vê lá na Igreja da Graça, tá o sepulcro da moça, né? Ela está na parede da igreja. Júlia Fetal. Aqui um soneto de um poeta. Estava bela Júlia, não sei o que bom. Era uma jovem, exatamente bonita daquela época, que tinha um professor de piano, né? Coisa de alto nível, professor de piano, tudo, não era funk não era funkeira, mas professor de piano, né, tudo muito dentro da... Mas o professor se apaixonou por ela. E ela, eu acho que não correspondeu, sei lá. Aí o professor, com seu amor ferido, né, porque o amor não correspondido, né? Aí, o que é que ele fez? Resolveu matar a moça. Mas não de qualquer maneira, porque ele amava. Então ele mandou fazer uma bala de ouro e matou deu um tiro nela com uma bala de ouro. Isso foi imagina, naquela época em Salvador, se comentou durante um crime desse, um assassino, era todo ano comentado, né? Então, ficou famoso isso aí, o assassínio de Júlia Fetal. O que é isso? Mal do século, né? Romantismo. Então havia uma catástrofe ou outra, não era como hoje, mas havia. O mal estava ali. Então, o casamento passou a ser considerado como aquilo que nos fará felizes para sempre. Como termina aquelas histórias, historinhas de, né? De Branca de Neve, aquelas coisas muito bonitinhas, muito lindas, que eu nunca vi, como confessor, nunca vi. Então, a Santa Madre Igreja lembra isso aqui, contrato. Atenção, tem que ter direitos. Você vai fazer um contrato diante de Deus, né? Isso é muito sério. A seriedade em primeiro lugar. O compromisso. Porque essa questão de amor, meu Deus, é muito subjetivo. Isso passa para homem, então, né? Quem não sabe disso? Para a mulher, talvez, porque a própria estrutura da mulher tem uma certa estabilidade para os afetos dela. Porque entre o afeto e a preocupação com a consequência do afeto, que é isso aqui, né? O filhinho que vai e depois... É o filhinho, né? Tem que... Mas para o homem, meu Deus, é diferente. A atração do homem é a coisa mais primária, uma das coisas mais primárias que existem. Porque a peste disso aqui, que leva milhões para o inferno, bilhões para o inferno, sei lá quantos, 90% no mínimo é homem. Alguma dúvida? Quem duvidar pode discordar. 90% pelo menos é homem. Por quê? Porque é assim.
A atração da mulher, ela passa por outras coisas. Aquela história de beleza, né? Para homem não é tão... Aquela música que a gente dizia dos carecas que elas gostam mais, né? Quer dizer, o careca em geral não é tão bonito assim, bom, né? Mas justamente o careca, ele fala para a pessoa de mais idade que ganhou na vida, venceu na vida, é o símbolo disso, né? Então ela é atraída. Por quê? Porque ela sente mais segurança. Mais segurança com isso. Porque é uma pessoa que já tem posses e tal. Então a beleza não entra tanto. Mas o homem, meu Deus, não é diferente. O homem é primário. E o pior é que a mulher sabe disso. E aí um leva o outro para a perdição, né? O outro leva para a perdição. O homem é a beleza, acabou. Se a mulher é bonita, é história. Não está pensando se ela está bem situada, se está isso, está aquilo. Olha, beleza, é primário. E por isso ele cai mais. E por isso eu acho ainda, me parece, apesar de tudo, que vai mais homem para o inferno do que mulher. Tomando cuidado. Então esses afetos da parte do homem pode mudar facilmente. Ah, meu Deus, quem não sabe isso? O homem é predador. Falando de uma maneira, né, natural, para o homem ferido pelo pecado original, ele é predador. Predador, ponto final. A mulher não tanto. Não tanto. Todo mundo sabe que esses casos de infidelidade isso é muito mais de homem do que de mulher. Isso, né? Mesmo quando a mulher cai, vai até um certo limite. Ela não, o homem não. O homem vai até o fim da vida, rapaz. Tem uns que é uma tristeza. Ele entra no vício e não sai mais daquilo ali. Olha, é terrível, terrível. Mesmo a decadência física não impede de ele ficar com esse pensamento, com aquelas coisas. Terrível, triste mesmo. Então, nosso Senhor coloca o matrimônio para barrar isso. E não barrar na base do sentimento, que não vai levar para lugar nenhum. Barrar na base da lei, contrato. Você é homem? Você é homem só de fazer filho, mas você é homem de palavra? Isso aqui é homem, né? É assim que a gente diz? O que compromete sua vontade. Ninguém falsou você, meu caro. Se você deu sua palavra, está aqui. Você fez um contrato pelo qual há uma entrega mútua de, um homem e uma mulher, claro, né? A base natural está aí, né? Aliás, sobre a questão da lei natural, é importante fazer alguma definição rápida aqui sobre lei natural, porque o que o pessoal pensa? Uma lei natural, então, está na natureza. Ah, mas fulano aí gosta de coisa errada aí. Está na natureza dele. Não, não é assim. Lei natural, você tem que dizer que a lei natural é de origem divina, não é de origem humana. Existe a divisão de leis com base no critério do autor. Leis cujo autor é Deus, leis cujo autor é o homem. As leis cujo autor é o homem são leis positivas, pela vontade do homem, pela determinação livre da vontade dele, se põe tais e tais coisas de acordo com a organização da sociedade, etc. Positivo no sentido de empírico, é isso? Hã? Positivo no sentido de empírico? No sentido de que, o empírico pode ser uma das fontes, a experiência, para se estabelecer aquilo. Mas o estabelecimento como tal da lei é por vontade. Vontade do homem que decide aquilo. Olha, aqui a gente vai fazer tal lei de trânsito porque está precisando disso aqui, através da experiência, se vê que é preciso botar tal faixa, a lei vai ser agora assim. Se decide. Mas a lei de origem humana pode ser, então, ela é positiva e ela pode ser civil ou eclesiástica. Mas a lei divina, ela pode ser eterna, natural ou positiva. Então, você tem a primeira de todas, que ajuda a compreender as outras, que é a lei eterna. O que é a lei eterna? O plano, olha o plano aí, viu? Já falei várias vezes de plano, né? Plano divino, né? Plano da sabedoria divina, pelo qual ele dirige todas as ações e movimentos das criaturas em ordem, com a finalidade do bem comum de todo o universo. Então, é um plano da sabedoria divina. A lei eterna. E o que é a lei natural? É a participação da lei eterna na criatura racional. Ou seja, a mesma lei eterna promulgada no homem por meio da razão natural. A razão natural, quando chega a um certo desenvolvimento, você conhece o básico da lei natural. Agora, pode haver desvios que você desvia para lá e para cá, mas se você tem a razão reta, você vê.
Então, no caso aqui, homem é homem, mulher é mulher. Qualquer um deles, tem paciência. Vai negar isso. Certo? Ah, mas fulano... Ah, tem um problema. Tem um problema. Problema no sentido amplo da palavra, todo mundo vai ter. Não tem problema de saúde, disso daqui, daquilo outro. Então, encare como um problema, seja humilde. Se alguém tiver esses problemas, essas coisas que às vezes encontra e parece que aumenta isso, enfim, a razão é meio difícil de determinar, mas o fato é que tem que ser encarado como um problema. E, portanto, tem que ser trabalhado, enfrentado, como se enfrenta todos os problemas que nós todos temos para isso e para aquilo. Então, se você acha que, então, se você diz que o seu desejo mostra que isso é natural, você está reduzindo a lei natural a algo humano. A lei natural é uma participação da lei eterna, portanto, de origem divina. E depois, há também uma lei positiva divina. Como assim? A lei positiva procede da livre e imediata determinação de Deus, a chamada divino positiva, né? Comunicada e promulgada, publicada ao homem pela revelação divina para uma finalidade sobrenatural. Por exemplo, as leis mosaicas numerosíssimas no Antigo Testamento, purificações, leis de sacrifício, numerosas, a observação do sábado também, né? Essas leis eram divinas, mas elas eram positivas. Elas foram promulgadas por revelação. E, portanto, elas podem ser mudadas. Mas Deus não muda? Sim, Deus não muda. Mas em relação aos atos, em relação ao homem, pode mudar. Ele pode fazer uma lei de origem divina, porém provisória. Exatamente o que ele fez na religião mosaica. Então não tem sentido ficar com discussão, porque... se observava o sábado, porque agora se observa o domingo. Ora, meu Deus, isso é uma lei natural, por acaso, você vai parar de trabalhar no sábado, no domingo? É de origem divina, mas é uma lei positiva. Um exemplo disso é o caso de Caim, né? A esposa de Caim, por exemplo. E era a própria irmã, que era permitido, porque a humanidade precisava. Exatamente. Também foi uma permissão. São permissões que são dadas, mas isso são coisas provisórias. Então, sobre lei, isso, rapidamente. Mas, então, esse contrato pelo qual um homem e uma mulher juridicamente hábeis entregam um ao outro o direito. Atenção, há então um débito. Se você entrega um direito, há um débito. O débito é mútuo, tanto de um parte de um como da parte do outro. E isso deve ser encarado muito seriamente, porque essa questão do débito conjugal é algo que tem uma finalidade que é a santificação, salvação dos esposos, e, portanto, um deve olhar para o outro. Bom, em geral, a gente sabe, como já falei, da diferença de homem e mulher, essa disposição, em geral, é a mulher que tem que aprender isso, né? De modo geral é isso. Mas o homem também deve aproveitar para se lembrar daquilo que Dom Lefebvre dizia: o casamento é uma educação para a castidade. A educação para a castidade, em grande parte. Castidade relativa, não é castidade completa, daquele que se consagra a Deus. Mas é também a educação para a castidade. Então, deve haver essa caridade mútua, tanto da parte de um como da parte de outro. Esses atos que são por si mesmos aptos à geração e educação da prole, ou seja, a finalidade principal do casamento é a geração e a geração e a educação da prole. Doa-se quem quiser. Primeiro Francisco, que diz que tem católico que gera que nem coelho. Não foi que ele disse. Sim, disso. Tem muito católico que está tendo filho que nem coelho. Doa-se ele o que ele quiser, mas a verdade é, vocês dão definição aqui de casamento, a finalidade principal é a geração e a educação da prole. E depois, e se obrigam a uma comunidade indivisível de vida, que é a ajuda mútua, tudo isso faz parte também, mas nós que ele coloca aqui como se obrigam, é também uma obrigação, mesmo isso, essa ajuda mútua, você tem que ajudar a sua esposa, meu cara. Tem gente que é um tanto frio por natureza, é um tanto acomodado, ele é reto, se ele souber, não, ele tem que fazer o que ele faz, mas se ninguém está chamando, ele está no canto dele lá, cuidando da vida dele, olha um pouquinho, né?
ela está sofrendo, ela não faz. Pior se ela for uma pessoa discreta que não fala muito, aí pronto. Aí acabou. Aí acabou. Ela fica lá sofrendo e ele está lá, pô, ninguém me chamou, né? Assistindo o jogo na televisão. O time dele ganhando, ele está sofrendo mais porque o time dele está perdendo do que a mulher que está sofrendo, coitado, isso é. Então essa caridade, a primeira caridade é dentro da família. Há pessoas que têm uma duplicidade mal percebida, que são um doce na sociedade. É a simpatia. Ele chega no lugar, todo mundo fica alegre, começa as piadas, isso, aquilo, aquilo outro. Ele já faz a festa, sozinho. Agora, dentro de casa, rapaz, é difícil. Dentro de casa, não vai saber. É outra coisa. Então, se você quer praticar caridade, comece lá dentro da sua família. Dentro. Com as dificuldades que você já sabe, com os defeitos que você já conhece, de sua esposa, de seus filhos, etc, etc. Começa aí. Se você não começar ali, você não vai praticar fora. Você pode ser simpático, mas não vai ser nunca caridoso. Então essa é a finalidade secundária do casamento. Não, lembremos que essa finalidade, essa hierarquia foi invertida. Quando nós vemos hoje Francisco dizer claramente, publicar na Acta Apostólica Sedis, a revista mais oficial do Vaticano, ele publica uma carta que ele envia aos bispos argentinos, onde esses bispos argentinos interpretam a Amoris Laetitia afirmando que os divorciados podem comungar, porque a Amoris Laetitia é ambígua, mas os bispos argentinos interpretaram no sentido de que, sim, podemos dar comunhão aos divorciados. Então Francisco diz que esta é a interpretação verdadeira, não há outra. E isso está na Acta Apostólica Sedis. Se vocês têm dúvida, vão lá no site do Vaticano e consultem. Então, quando nós chegamos a esta sem vergonhice, ele perdeu a vergonha, né? Bota na Acta Apostólica Sedis, está aderir, voltou, perdeu a vergonha. Quando nós vemos essa sem vergonhice, não podemos fazer como certos fizeram aí, uma crítica, aliás, em muitos pontos interessantes, porém, citando magistério de João Paulo II, de São João Paulo II, santo é ele, não é da minha paróquia, e de Bento XVI, etc. E de São Paulo VI também. São Paulo VI. Canonizado pelo próprio Francisco. Então, esse pessoal já está fazendo uma ação perdida por antecipação. Certo? Por mais que haja coisas interessantes, alguns raciocínios bons, está perdido, porque já está bichado o negócio. Agora, então, é preciso entender isso, que essa sem-vergonhice aqui, a esse ponto, esse fundo de poço, teve uma causa. E a causa está no Vaticano II. Porque quando fizeram a Gaudium et Spes do Vaticano II, já havia o Código Canônico, preparado por São Pio X e promulgado por Bento XV. E nesse Código Canônico se colocava claramente que a finalidade principal do casamento era a apropriação e educação dos filhos e a secundária, a ajuda mútua e o remédio da concupiscência. Tudo claro. É um código canônico. Tem que ser tudo dito claramente. Vem a Gaudium et Spes e se nega a fazer a hierarquia. Ele fala, aquela coisa. Fala, mas não hierarquiza. Primeiro passo. Depois vem o Código de Direito Canônico, o novo, que segundo Monsenhor Lefebvre, foi pior do que a nova missa, de certo modo. Então, nesse novo Código de Direito Canônico, se coloca, primeiro, a ajuda, o amor mútuo entre os esposos e depois a apropriação e a educação dos filhos. Esse novo Código de Direito Canônico me parece uma consequência daquela encíclica de Paulo VI, Humana Vita, que faz essa inversão. Humana Vita. Humana Vita. Então, o código já inverte as coisas. É verdade que não coloca de uma maneira completamente clara, mas num código tudo tem significado. Você coloca uma coisa primeiro, aquilo é mais importante. A outra é menos importante. Ele coloca aqui. Inverteu.
Entende? Então você faz todo um processo. Então, quando se chega a esse fundo de poço, a razão está ali. Qual a sentença, né? O senhor pode repetir? Né? Que ele colocou como primeiro. Primeiro colocou o amor mútuo entre os Com o objetivo do matrimônio. Não, ele não colocou claramente como um objetivo primário, mas colocou como primeiro. Falou primeiro nisso, depois falou na procriação. Correto? Ora, eles sabem muito bem disso, não vão botar primeiro, porque eles botam primeiro porque estão valorizando primeiro. E não se esqueçam que o próprio João Paulo II, na introdução do novo código, dizia que este novo código traduz em linguagem de direito o espírito do Vaticano II. Então está tudo em casa. Então, temos aí a definição do matrimônio. Cabe a nós, a vocês entenderem bem isso, essa finalidade do matrimônio, o aspecto de contrato do matrimônio, ou seja, esse contrato cria um estado de vida. Esse estado de vida quer dizer, uma disposição dificilmente mutável. Não vai mudar fácil. Toda a vida de vocês será assim. E vocês só poderão se santificar dentro do matrimônio. Então, amanhã veremos o ataque que é feito às nossas famílias, que é o ataque feito ao matrimônio pelo mundo moderno, e como reagir a isto. E então, lembraremos a história desses ataques, porque se detesta tanto. Qual é o alvo de escolha? É a paternidade. São vocês. Não são as mulheres são perdidas também, mas vocês aqui é o alvo principal. Por quê? Porque vocês são imagem de Deus, meu cara, na família. As crianças só terão noção de Deus se eles verem primeiro o pai, vocês. Se vocês renunciarem à sua função de pai, eles não vão conseguir ver a Deus direito.